noite, nós vamos falar sobre uma vida com propósito. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você o livro de Daniel, capítulo 1. Viu, Bequinha, viu? Daniel 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ficar nesse Daniel 1, depois vamos passar para outro Daniel, certo? Versículo 1 e 2. Você já falou com o irmão que está ao seu lado hoje? Já disse para ele que está tudo bem contigo? Que Deus está nesse lugar e Ele tem propósito para estabelecer na minha vida e na sua vida. Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele, Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Você observou aí que esse Deus dele é minúsculo, não é o maiúsculo que é o nosso. E o que é que eu estava ouvindo o Senhor falar comigo nessa tarde? O que é uma vida com propósito? Se você parar para observar logo no início do texto, Nabucodonosor sitia Jerusalém. Dali o processo é o quê? Entrar em Jerusalém e levar tudo que está lá dentro. Além de levar os bens, ele também iria levar as pessoas. E no meio dessas pessoas estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Azarias. Não, Daniel, é que eu troco o nome por causa da Ananias, Misael, é por causa do nome que foi colocado lá na Babilônia. Eu sempre troco. E é interessante a história, porque quando você começa a prestar atenção, você vai ver quem era Daniel, um homem temente a Deus. Quem eram os seus amigos? Homens que conheciam o Senhor e que temiam a Deus. Mas mesmo o Senhor permitindo que isso acontecesse, eles não saíram do propósito. Mesmo passando por toda a guerra, eles não saíram do propósito. E o que é propósito? É uma jornada de fé para glorificar a Ele, refletir a imagem de Cristo e amar, servir ao próximo, usando talentos e dons. Quando você entende o que é propósito, você entende que você foi chamado para servir. Posso ouvir um amém? E esse teu serviço é para glorificar ao Senhor da glória. O que é não servir? Né? É não ter propósito. É como aquela música que Raimundo sempre canta, deixa a vida me levar. Quem não tem propósito está dentro desse contexto aí. O que vier pela frente, ele abarca. O que estiver na frente, ele aceita. E muitas vezes, nós estamos sendo levados de acordo com as circunstâncias. Alguma coisa acontece, a gente esfria. Alguma coisa acontece, negligenciamos. Alguma coisa acontece e a gente olha para trás. Quem tem propósito, diga ao irmão que está ao seu lado, quem tem propósito, não foge à escolha de Deus. Você é um escolhido, você entende isso? Você é uma escolhida, você entende isso? Deus te escolheu porque Ele tem propósito para estabelecer na sua vida. E o propósito dele não será frustrado, vai ser estabelecido todos eles. O nome do Senhor será glorificado na tua vida e na tua família.
E o inimigo não tem como chegar e frustrar os propósitos do Senhor para a tua vida. Por mais que ele tente, ele não vai conseguir. Porque uma vez que o Senhor estabeleceu, não tem para ninguém. Amém? E por que faz uma pessoa vencer? Qual é o foco? Se você tem um foco, se você tem um propósito, você vai chegar aonde o Senhor estabeleceu para a sua vida. Se você olhar para trás, se você olhar para as circunstâncias, nada vai caminhar na tua vida. Se você ficar pensando nas dificuldades que você está vivendo, você não vai caminhar. Se você olhar para a luta que você está vivenciando, você não vai conseguir ver o propósito de Deus na sua vida. Então, foque no objetivo. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é chegar no céu. E o seu? A gente tem um objetivo, irmãos. Você não é dessa terra. Você não pertence a esse mundo. Você pertence ao Senhor. O seu foco é o céu. Você está entendendo, igreja? O seu foco é o céu, não é a terra. Então, quando o Senhor começa a estabelecer sobre a vida de Daniel o propósito, Daniel não olha para a circunstância que ele está vivendo no momento. O que é que Daniel está vivendo? Uma guerra. E você pode observar que eles ficaram em paz. Porque antes de acontecer, o Senhor tinha levantado um profeta e tinha dito que aquilo ia acontecer. Nenhum deles estava ali sem saber que ia acontecer. Porque o Senhor tinha avisado através do profeta Jeremias, tantos outros também que vieram atrás, na frente. E eles não pararam para ouvir o que Deus havia dito para ele. Diz para o irmão que está ao seu lado. Quando você foge do propósito, você paga um preço caro. Guarda isso na sua mente aí, viu? Apesar de serem escolhidos, Deus não deixou de cumprir o seu propósito na vida deles. Aí começou a peregrinação da humilhação. Pense o que é você sair, porque Daniel vivia no palácio. Você sair daquele estado que você estava, e agora você ter que descer para a Babilônia, e quando chegar lá, você receber um novo nome, que não era o nome que glorificava a Deus, que era o nome de um Deus de lá da Babilônia. Mas mesmo com o nome sendo trocado, Daniel continuou firme no propósito dele. Ele não olhou para trás. Ele sabia que o nome dele era Daniel, que o Senhor o conhecia como Daniel. O Senhor conhece você com que nome? Meu nome é Lúcia. Ele sabe que eu sou. Meu nome é Maria Lúcia. Ele sabe que eu não gosto de Maria, ele sabe que eu amo Lúcia, mas ele me conhece como Maria Lúcia. Né? E muitas vezes a gente está assim, né? A nossa mãe, às vezes, dá nome para a gente, que quando a gente chega lá na frente, poxa, eu não gostei desse nome. Mas quando a gente para observar, eu disse, poxa, mas a minha irmã Maria, né? Que foi mãe do Senhor Jesus, que foi chamada Maria, então eu tenho muita coisa boa, né? Quando eu paro para observar isso aí. Mas a minha mãe colocou Maria Lúcia, Ângela Maria, Maria José. E ainda queria colocar Darlene de Maria. Eu disse, chega de Maria, já tem Maria demais nessa casa. E aí a gente chega e fica assim olhando. As nossas mães lá no passado gostavam muito do nome de Maria. E os homens se chamavam José, né? Eu acho que porque olharam tanto para Maria, a mãe de Jesus, e José, o pai de Jesus, que todo mundo tinha que ser José e todo mundo tinha que ser Maria. Mas quando a gente chega e observa, Deus ele tem um propósito. E Ele conhece você pelo seu nome. Você entende isso? O seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode tirar. O que você tem que fazer agora é caminhar na presença do Senhor, ser cheio de Deus e ser frutífero nessa terra. E aí o que acontece? Começou a peregrinação da humilhação. Lá ele teria que comer aquilo que o rei colocasse na mesa dele. Mas ele tinha um propósito, glorificar ao Senhor. E a primeira coisa que ele fez foi, pediu
para que a comida dele fosse diferente. E eu fico assim olhando, quando Daniel se colocou nessa posição, Deus o abençoou mais ainda. Vamos para Romanos, Rebeca, Romanos 8, 28. Obrigado, meu bem. Deus abençoe. Glória a Deus. Romanos 8, 28. Acharam? Vamos juntos ler essa palavra? 1, 2, 3. Sabemos. Tudo coopera. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tem propósito para ser estabelecido na sua vida. Segundo o seu propósito, você vai comer do melhor desta terra. Você será o homem e a mulher cheia do Espírito Santo. Da sua boca vai sair palavra que vai tocar outros corações. Porque o Senhor vai te usar como bênção na vida de outros. E é interessante, na terra da humilhação, Daniel sabia que Deus estava cumprindo um propósito na vida dele. E ele não se importou de ser humilhado. Ele continuou com seu coração voltado para Deus. Às vezes, irmãos, diz para o irmão que está ao seu lado aí, desce do salto e se humilha na presença do Senhor. Porque às vezes a gente anda de salto. E Deus não nos quer ver no salto, Deus quer nos ver humilhado na sua presença. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que Ele vos exaltará. Não é assim que diz a palavra? E a gente tem que aprender a estar diante do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. E quando a gente desce do salto, que se humilha na presença do Senhor, o nome dEle é glorificado. 1 Pedro 5, versículo 6. Apesar dele passar pela humilhação, ele não ficou com a sua mente paralisada. Muito pelo contrário, ele estudou e estudou muito. E o Senhor o levantou para ser, olha, um profeta. Ele foi, quando eu olho para José, administrador do rei Nabucodonosor, chegou na vida de Dario também. Diga, meu bem, fale. José, eu estou viajando aqui agora, legal. Daniel, né? Não deixou de ser administrador. Amém. Pronto. Isso. E ainda chegou no reinado de Dario. Se você parar para observar a vida de Daniel, você vai ver que Daniel, ele não parou na humilhação. Muito pelo contrário, irmãos, o Senhor o fez crescer. E no momento que ele tinha que chegar e dar a palavra, independente de quem fosse, como profeta, ele entregava o recado. Se você chegar e ler a história, você vai ver quando Nabucodonosor passou pelo processo de 7 anos. Não foi isso, apóstolo? E ali Daniel chegou e disse, o sonho que o Senhor teve foi isso, rei. Vai acontecer assim, assim, assim. E você ainda vai comer capim. Foi assim que Daniel fez. Ele não se curvou de chegar e entregar a palavra. Quando Belsazar fez a besteira de pegar os utensílios do Senhor e fazer a farra dele, o Senhor falou ali na parede, ele chegou e disse, olha, o seu reino, ó, acabou. Acabou para você, ó. Pesado você foi na balança. Já deu, já foi. E ele não teve medo de entregar a palavra que o Senhor entregou naquele momento. Então, ele estava voltado para o Senhor e ele continuou. Outra coisa interessante que aconteceu na vida de Daniel, quando o rei Dario entra, os inimigos de Daniel se levantam contra ele. E a primeira coisa que faz é o quê? Estabelecer um decreto. Para o quê? Para não conversar com Deus. Qual era o propósito de Daniel? Ter vida de oração. E ele continuou, mesmo sabendo do decreto, ele se posicionou no mesmo lugar, na sua janela, e começou a falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Ele não fugiu do propósito. Pare para observar a vida desse homem. Que vida linda. E que lição ele nos dá. Então, diz para a irmã que está ao seu lado. Por mais que as lutas venham sobre você, não deixe de orar. Apesar de ser da linhagem real, eles foram levados para a Babilônia. Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E sofreram juntos. Olha, quando a pessoa tem uma aliança, e a gente precisa estabelecer isso aqui dentro desse lugar, de a gente ter aliança um com o outro, de quando o outro estiver precisando, a gente estar ajudando em oração. Quando o outro sentir dor, a gente sentir da nossa casa, isso é aliança. E eles tinham uma aliança entre eles ali, que os 4 oravam junto, buscavam ao Senhor junto. Quando tinha alguma coisa para resolver, eles clamavam ao Senhor juntos. Estavam sempre ali, na vontade do Senhor. Quando aconteceu o momento de serem jogados na fornalha, eles disseram, olha, nós não vamos adorar, nem vamos nos curvar diante da tua estátua. Mas eles continuaram firmes no propósito dele, que era o quê? Adorar ao Senhor. Qual é a lição que nós tiramos? Por mais que as coisas se levantem, o propósito nosso é adorar ao Senhor. Olha para o irmão lindo que está do seu lado e diz para ele: adorar é a tua arma de guerra. Quando a coisa estiver feia, adore. Quando se levantar contra você, adore. Quando o inimigo levantar um cerco contra a tua vida, levante a mão e adore. Quando se levantar tudo contra você, levante a mão e adore ao Senhor. Porque Ele é digno de receber teu louvor, tua adoração. Ele é o Deus que opera, tanto querer como efetuar. Ele te levantou para ser um adorador. Não fuja do propósito. Deus estabeleceu o propósito na tua vida. E todos eles serão concretizados. E é interessante, Daniel firmou um propósito de agradecer a Deus. Ele sempre estava ali agradecendo a Deus por tudo. Mesmo na tristeza, mesmo na agonia, mesmo na tribulação, mesmo na humilhação, mesmo na hora que se levantavam contra ele, ele adorava. E hoje de tarde eu estava fazendo um bolinho, né? Meu pastor vai fazer aniversário amanhã e ele tem que comer um bolinho, né? E aí eu estava ali adorando ao Senhor e dizendo: Deus, muito obrigado por mais um ano de vitória e de conquista. E eu sei dizer uma coisa, irmãos. Já tem um tempinho que eu não faço um bolo bom, tá? É fofo, viu? Gostoso. Isa, amanhã você vai comer bolo. Não vai dar para eu convidar todo mundo, porque o bolo não vai dar para todo mundo. Se quiserem levar o bolo, né, e fazer a festa, a gente aceita, né, Isa? Pronto. Tá vendo aí? Isa disse que se vocês quiserem levar o bolo, a gente aceita. Pronto. O nosso presente, né, é a igreja. Peregrinou em terra no meio da afronta. Pense, irmãos, alguém te afrontar e você adorar. Alguém denegrir e você adorar. Alguém levantar uma calúnia e você adorar. Alguém se levantar e dizer aquilo que você não fez e você adorar. Daniel fazia assim. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que homem é esse? Daniel 3. Daniel 3. Achou? De 13 a 18. Amém, pessoal? Amém.
Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Vai. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não o adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Que ousadia, né? 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Isso é convicção de fé. Isso é certeza de que Deus é Deus. E eles não se prostraram não, viu, irmãos? E continuando a história, você sabe que eles foram lançados na fornalha. E o que aconteceu? Quando Nabucodonosor olhou para a fornalha, viu 4 dentro da fornalha. E a Bíblia conta que nenhum fio da sua cabeça se queimou. Nem saíram com cheiro de fumaça. Porque quando Deus opera, Ele opera. Amém? Na terra da acusação, Daniel tinha um espírito excelente. Veja aí para mim, Bequinha, o versículo 10 desse 3. Versículo 10, 3:10. Não, 3:10. O Senhor Rei baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta e da harpa e da cítara, da lira. Não, isso aí já li. Já li isso aí. É porque eu li do 13. Tá. E é interessante, quando a gente está observando tudo isso, nós servimos ao Deus e nós temos que entender que nada além de Deus é para receber a nossa adoração. Você não precisa estar colocando ídolos na sua vida. E crente tem ídolos? Às vezes tem. Às vezes adora um pastor, né? Bota acima do... né? Ah, se ele não tiver, eu não vou para o culto. Você está prestando culto a quem? Não é a Deus? Se o pastor não vier para a igreja, você não vai vir porque ele não está? Nós temos que adorar o Senhor. Eu entendi isso desde quando eu aceitei Jesus. Com pastor ou sem pastor, eu vou adorar. Porque quem é digno de adoração está no santuário. A Bíblia diz, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aquele que é digno de adoração está aqui nesse lugar. E nós temos que dar a melhor adoração, porque Ele está aqui. Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está nos contemplando aqui nesse lugar. 6:3. 6:3, fala sobre o Espírito excelente? É isso? 6:3, Rebeca. Obrigado. Daniel 6, versículo 3. Amém. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes de
sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Esse mesmo espírito já está em nós, irmãos. E eu fiquei impressionada com esse texto. E o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reinado. Porque ele era um homem excelente. O que colocava na mão dele, ele fazia com maestria. Ele fazia o melhor. E não é diferente com a gente. Quando Deus coloca algo nas tuas mãos, faça o melhor. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Seja excelente naquilo que você faz para Deus. Não dê qualquer coisa, dê o seu melhor. Posso ouvir um amém? Amém. Quando o inimigo de Daniel não conseguiu fazer nada para destruir ele chegou e fez de maneira diferente. Agora nós vamos chegar e fazer um decreto para poder chegar e acabar com ele. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mesmo ali dentro, na cova dos leões, o Espírito de Deus estava com ele. E nenhum leão tocou em Daniel. E saiu dali ileso. Mas ao contrário também aconteceu, né? Porque quando aqueles homens que se levantaram contra Daniel foi jogado ali, o leão automaticamente, matou. Você está entendendo que o Senhor guarda a tua entrada e guarda a tua saída? Ele coloca anjos acampados ao seu redor, mal nenhum chega à tua vida, praga nenhuma chega à tua casa. Porque quando o Senhor escolhe, quando Ele tem propósito, Ele livra cada um de nós, até da boca do leão. Então, quando o inimigo não consegue fazer quando o inimigo não consegue fazer você desviar da fé, desviar da oração, ele tenta destruir as bases da sua comunhão com Deus. Quando ele vê que ele não consegue mexer com você, ele vai mexer em uma outra estrutura. O inimigo está sempre procurando algo para tentar nos derrubar. E a gente tem que entender e abrir os nossos olhos espirituais e começar a observar qual é a próxima estratégia que o inimigo vai tentar montar para tentar nos desestruturar. Você está entendendo isso, irmãos? E fique ligado, porque o inimigo ele não perde tempo para mexer com a nossa estrutura. Ele quer sempre nos derrubar. Mas o Senhor já entrou em nossa defesa e nós vamos levantar em vitória. Entenda isso. Ninguém pode paralisar a tua comunhão com Deus. Só você. Entende? Daniel continuou orando porque não abria mão do propósito. O propósito dele era adorar, o propósito dele era glorificar o Senhor, o propósito dele era ser sal da terra e luz do mundo. O propósito dele era que todo mundo visse que ele cria em um Deus verdadeiro e poderoso e que não tinha Deus igual ao dele. Ele conseguiu isso, irmãos? Sim ou não? E a gente tem conseguido isso? As pessoas têm visto Deus em nossas vidas? As pessoas têm louvado ao Senhor pelas nossas vidas? Se hoje você fosse jogado numa cova de um leão, você ia conseguir sobreviver? A gente não é jogado na cova do leão de animal, mas nós somos jogados todos os dias em cova de leão. Você sabia disso? Que há muitos leões tentando nos estragar, mas o Senhor já se levantou em tua defesa para te dar vitória. Então se levante em fé e veja Deus operando. Adorar é colocar Deus em primeiro lugar. Sempre coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele sempre terá o primeiro lugar em tua vida. Sempre. Adorar é atender. É andar. Interceder uns pelos outros.
Deus, Ele quer honrar as nossas vidas, sempre, quando nós o exaltamos. Entenda uma coisa, a glória nunca será tua. Deus vai te usar, e muito. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, que bênção. Entenda, a glória não é tua. Deus vai te usar em cura, a glória não é tua. Deus vai te usar levando a palavra para salvar outros, a glória não é tua. Deus vai usar você falando em línguas e traduzir a língua para poder trazer bênção para casa. A glória não é tua, a glória é do Senhor. Não se coloque no lugar de Deus, porque Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Se posicione, deixe Deus te usar e continue na humildade. Continue dizendo, eu sou pó e cinza. Continue dizendo, Deus, eu não mereço, mas o Senhor me usa pela tua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. E toda vez que o Senhor te usar, adore a Ele. Porque Ele gosta de um coração quebrantado e contrito na sua presença. Rejeite tudo e qualquer coisa que desvie você da palavra. Não permita que nada tire você da presença do Senhor. Não permita que nada venha roubar a glória de Deus na tua vida. Não permita que nada venha tirar você da tua intimidade com Deus. Quanto mais você buscar, mais Deus vai derramar bênção sobre a tua vida. Quanto mais você buscar, mais o Senhor vai te dar conhecimento. Quanto mais você buscar, mais o Senhor vai encher a tua vida da sua glória. Quanto mais você buscar, mais o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Mas não permita que nada tome o lugar de Deus. Porque Deus sempre será o primeiro em nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos louvar. Olha, gente, vocês vão para casa cedo hoje, viu? Cedo, olha. Vamos adorar. Vamos adorar. Tramontina. Coloque o seu coração agora diante do Senhor.